E esse cliente que pegou essa motosserra emprestada, deixou uma árvore cair em cima e por pouco também não foi de arrasta. O que era para ser apenas um serviço simples na fazenda, acabou virando um dos acidentes mais impressionantes que eu já vi chegar aqui na oficina. Esse cliente pegou essa motosserra emprestada para cortar uma árvore que ficava bem próximo da sua casa. Era uma árvore muito antiga, já apresentava sinais de envelhecimento, e ele tinha medo de que um vento forte ou uma chuva mais pesada derrubasse aquela árvore em cima da casa dele. Até aí, a intenção fazia sentido. Na cabeça dele, seria um serviço rápido, cortar a árvore, limpar o terreno e eliminar um risco que já preocupava a família há bastante tempo. Só que existe uma diferença enorme entre possuir uma motosserra e saber derrubar uma árvore com segurança. O equipamento faz o corte, mas quem controla a direção da queda é o operador, e qualquer pequeno erro pode transformar serviço de poucos minutos em um acidente que muda completamente a história daquele dia. O problema começou na hora da derrubada. Muita gente acha que cortar uma árvore é simplesmente ligar a motosserra e serrar o tronco, mas existe toda uma técnica para controlar a direção de queda. Existe a abertura conhecida como boca de direcionamento, existe o corte de abate e existe uma faixa de madeira que precisa permanecer para servir como uma dobradiça, guiando a árvore exatamente para onde ela deve cair. A direção de queda de uma árvore depende de vários fatores ao mesmo tempo: o peso natural da copa, a inclinação do tronco, a distribuição dos galhos, a ação do vento e principalmente a forma como os cortes são executados. Basta errar alguns centímetros ou remover madeira demais para perder completamente o controle da derrubada. Quando isso acontece, depois que a árvore começa a cair, praticamente não existe mais nada que o operador consiga fazer para corrigir. E foi justamente aí que tudo deu errado. Sem experiência, ele fez o corte acreditando que a árvore iria cair para o lado direito, completamente no sentido contrário da casa. Só que a árvore não funciona na base do eu acho. Quando o peso começa a vencer, ela simplesmente resolveu cair para o lado da casa. Naquele momento, bateu o desespero. Ao invés de largar a motosserra e se afastar imediatamente, ele tentou empurrar o sabre contra a árvore, como se fosse conseguir mudar a direção de toneladas de madeira apenas fazendo força com a máquina. E isso simplesmente não acontece. Esse é justamente um dos erros mais perigosos em situações como essa. O cérebro entra em desespero e tenta salvar o serviço, quando, na verdade, a prioridade deveria ser abandonar imediatamente o equipamento e sair pela rota de fuga. Muita gente cria um apego à motosserra porque sabe o valor que ela tem, mas naquele momento a máquina vale muito menos do que a vida de quem está segurando ela. Por sorte, mas também por azar, enquanto a árvore começava a cair, ela encontrou outra árvore que estava ao lado. Ela bateu, apoiou parte do peso e acabou mudando de direção. Naquele instante, ele acreditou que tinha conseguido escapar, só que foi exatamente aí que o pior aconteceu. A árvore mudou a trajetória, só que dessa vez veio justamente na direção dele. O sabre da motosserra foi prensado com tanta força que ficou completamente esmagado entre os troncos. A máquina ficou presa, sem alternativa. Ele abandonou a motosserra e saiu correndo desesperado. E quando parecia que tudo tinha acabado, a natureza mostrou mais uma vez que não existe meio acidente quando se trata de derrubada de árvores. Quando a árvore caiu, um dos troncos ficou sob uma pressão enorme. Quem trabalha com madeira sabe que isso é extremamente perigoso. Quando a pressão se libera, ninguém consegue prever a velocidade. Foi exatamente isso que aconteceu. O tronco que estava sob pressão se rompeu de repente e foi lançado diretamente na direção dele. A única reação que ele teve foi colocar o braço na frente do rosto para tentar se proteger. O impacto foi tão violento que acabou quebrando o braço do cliente. Depois do acidente, ele precisou procurar atendimento médico imediatamente. Felizmente, o braço absorveu praticamente toda a pancada. Se aquele tronco tivesse atingido diretamente a cabeça ou o tórax, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Foi um daqueles casos em que alguns centímetros fazem toda a diferença, mas o prejuízo ainda não tinha acabado. A outra parte da árvore finalmente terminou a queda, só que caiu exatamente na varanda da casa. O telhado foi completamente destruído, só que esse estrago passou dos R$ 4.000. Lembra da motosserra que nem era dele? Era emprestada, e ela ficou exatamente onde a árvore prendeu o sabre. Nem a corrente ele conseguiu retirar. Ou seja, um único acidente conseguiu gerar prejuízo na saúde, na casa e também no equipamento. E eu ainda nem contei quanto ficou o conserto dessa máquina. E eu tenho certeza que o valor vai surpreender muita gente. Então, acompanhe o próximo vídeo, porque você vai descobrir quanto ficou essa tentativa de derrubar uma árvore sem conhecimento necessário e com um único erro.